Olá, o meu nome é Irg, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Segurança da Informação da cadeira de Criptografia Aplicada, ministrada pelo professor Dr. Jean Martina. Essa apresentação ela fala sobre o algoritmo de cifragem RC5 e suas características de funcionamento. O algoritmo RC5 ele foi desenvolvido pelo professor Ronald Rivest, um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e esse algoritmo ele foi projetado para ser um cifrador de bloco e um cifrador simétrico. Tá? Ambos os lados devem ter a chave para o algoritmo funcionar. O algoritmo ele pode ser aplicado tanto em software quanto em hardware. Em hardware, o uso de primitivas de hardware como o exclusivo e soma de AND. E quando ele foi projetado pensando em plataformas de 16 e 32 bits. O próprio autor ele diz que o algoritmo RC5 ele pode ser adaptável a plataformas de 64 bits. Isso é uma realidade. O número de rounds, que é o número de passagens que o algoritmo pode ter, é um número variável. Podendo ser de 0 a 255 passagens, 255 rounds. Né? O tamanho de chave também é um tamanho variável, ele pode ser de 0 até 255 bytes, que isso dá em torno de 2040 bits. O algoritmo foi pensado a ser implementado em hardwares de baixa capacidade, né? Tanto que ele pode ser implementado em smart cards e em dispositivos móveis com baixo poder de hardware. Mas vale lembrar o seguinte, que quanto maior o número de rounds que você usa no algoritmo, maior é o consumo de memória. Isso foi alertado no paper do próprio Ronald como sendo um impeditivo se você usar um número grande de rounds, dependendo do hardware que você utilizar. Os parâmetros do RC5 são 3 parâmetros básicos. O W indica o tamanho da palavra que ele vai processar. Pode ser 16, 32 ou 104 bits. Tá? Para cada palavra processada, para cada entrada de dados que você tiver em W, ele resulta em 2W de saída. O R é o número de rounds, o número de passagens do algoritmo, que pode ser de 0 a 255, como eu havia comentado. E o B é o número de bytes da chave, que vai de um range de 0 a 255 bytes. O algoritmo RC5 ele é composto por três algoritmos principais. Tá? O algoritmo de expansão de chaves, o algoritmo de cifragem e o algoritmo de decifragem. O funcionamento básico do RC5 é quando a entrada de texto não cifrado é dada por duas palavras de W, eles são representados por A e B. Tá? As duas entradas de A e B são alteradas a cada round. Utiliza-se duas subchaves antes da primeira interação e duas chaves a cada interação, tendo um total de 2 vezes o round mais duas subchaves.
O algoritmo de expansão de chaves, ele usa duas constantes, tá? Para a composição da chave. A constante PW, que é o valor de E, que é o número base dos logaritmos naturais, menos 2, multiplicado por 2 elevado ao número de W, que é o word. A constante Q, que é o número φ, é menos 1, multiplicado por 2 elevado a W. Essas constantes, elas geram esses valores binários dependendo do tamanho da word, né? Se é 16 ou 32 ou 64. E para uma saída de 16, ela gera essa sequência binária com essa sequência em hexadecimal. A conversão da chave de bytes para words, ela se dá da seguinte forma. A chave está armazenada dentro do vetor K. Esse vetor ele é copiado para o vetor L, onde C é o número de bytes da chave sobre U. U é o tamanho da word, né? 16, 32, 64 sobre 8. E aqui a gente tem o pseudocódigo da conversão, que é C eleva o número máximo de B e 1 sobre U para I igual a B menos 1 até 0. Faça no vetor L na posição I sobre U, recebe o vetor L da posição I sobre U, rotacionado 8 vezes à esquerda, mais o vetor K na posição I. A chave original K na posição I. O vetor S, ele é utilizado para o chamado embaralhamento da chave, tá? Então o pseudocódigo de geração do array S, ele é a posição do vetor S, o vetor S na posição 0 recebe a constante P, que foi criada anteriormente. Inicia-se um laço para I igual a 1 até T menos 1, sendo T duas vezes o número de rounds mais 1. O vetor S na posição I recebe o vetor S na posição I menos 1 mais a constante QW, a constante mágica QW criada anteriormente. O embaralhamento de chaves, o código de embaralhamento de chaves é o código que é apresentado aqui. I e J recebem um valor de 0 e os registradores A e B recebem um valor 0. Esses registradores aqui armazenam um texto cifrado. Se faz um embaralhamento de 3 vezes, né, 3 rounds para embaralhar essas chaves. Se multiplica o valor de 3 sobre o máximo de
T e C. A recebe o vetor S na posição I, e que recebe o vetor S na posição I mais A e B, rotacionado 3 vezes à esquerda. B recebe o vetor L na posição J e recebe L na posição J mais A e B, rotacionado o número de vezes da soma dos registradores A e B. I recebe I mais 1 mod de T. J recebe J mais 1 mod o E calculado. Desculpe, recebe mod C. O algoritmo de cifragem, o pseudocódigo do algoritmo de cifragem é: os registradores A e B recebem A mais o vetor S na posição 0 e B recebe B mais S na posição 1. Inicia-se o laço I igual a 1 para o número de rounds. Faça A recebe a operação de XOR A e B, rotacionado o valor de B à esquerda, mais a posição, o vetor S na posição 2 multiplicado por I. B recebe a operação inversa de A, né? B ou exclusivo A, rotacionado o valor de A à esquerda, mais o vetor S na posição 2 vezes I mais 1. O algoritmo de decifragem se dá pelo pseudocódigo. Se inicia um laço com o indexador, o valor de E, o número de rounds, para I, até o valor de 1, e B recebe B menos o vetor S na posição 2 vezes o I mais 1, rotacionados em A à direita. E se tira a operação de XOR desse valor, de ou exclusivo. O valor de A recebe A menos o vetor S na posição 2 vezes o I, e se inicia o rotacionamento desse valor de B à direita. Se faz a operação ou exclusivo com B. B recebe o valor de B menos o vetor S na posição 1, e A recebe o valor de A menos o vetor de S na posição 0.